Amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação em Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar a última aula desse segundo trimestre do ano de 2022, classe de adultos da CPAD, lição de número 13, a verdadeira identidade do cristão, terminando o estudo do Sermão da Montanha. O texto áureo diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A verdade prática nos diz: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. Muito importante essa verdade prática, assim como foi a verdade prática da semana passada. Leitura bíblica, essa está em Mateus 7, do 21 ao 27. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A introdução da lição de hoje nos diz: chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição, veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. Então, como eu disse, bem parecido com a verdade prática, a última frase da introdução nos diz: é preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Os irmãos sabem que temos falado isso muitas vezes aqui no estudo do Sermão do Monte, e temos falado isso também em outros estudos bíblicos e até nas pregações na igreja. Não, eu, por exemplo, pastor, não posso pregar uma coisa e viver outra, e praticar outra. Aquilo que eu prego, eu tenho que viver. E assim para cada um de nós cristãos. Evangelho é viver. E nós damos mais testemunho naquilo que nós fazemos do que nós falamos. É necessário pregar, falar, evangelizar, tudo isso é necessário, mas tem que ser acompanhado também com ações e atitudes que glorifiquem ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, subdivisão, a condenação, a primeira divisão, né, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Primeira subdivisão, uma fé só de palavras é uma pergunta. Em Mateus 7:1, o texto diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, e esse texto mostra que no reino de Deus apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obra e em verdade. É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera quando esta resulta de um coração transformado. Romanos 10, o 9 e 10. Sim, a fé cristã também é confissão. Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem de ser genuína e sincera.
provada pelas verdadeiras ações submetidas ao senhorio de nosso Salvador. Uma fé só de palavras? Não. É necessário ter a confissão, que tua boca creres, que confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. Então é necessário realmente que nós possamos divulgar a nossa fé, que as pessoas possam saber em quem nós temos crido e saber que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, como diz o apóstolo São Paulo na carta a Timóteo. Mas não pode ficar apenas em palavras, tem que ser mais do que palavras, tem que ser atitudes e ações que acompanhem aquilo que nós pregamos. Se eu falo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que ele disse, o apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obra e verdade. Então eu vejo uma pessoa com uma necessidade e digo, eu amo esta pessoa, mas não procuro fazer nada para ajudar essa pessoa. O Tiago chegou a dizer isto, não relativamente ao amor, mas até obras. A fé sem obras é morta. E ele disse, se tu vê o teu irmão passando frio e você tiver um cobertor para dar a ele, parafraseando aquilo que o Tiago disse, e você não dá, não adianta nada. Se você vê teu irmão passando fome e você puder compartilhar a sua comida com ele e você não compartilhar, então é apenas palavras vazias saindo da sua boca, mas não é verdadeiro. E assim por diante em todos os exemplos dá. O milagre não transforma o caráter. Então, milagres transformam o caráter? Vamos dizer. Versículo 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com as lisonjas humanas. Lucas 11, 27 e 28. Esse texto é quando uma mulher disse, bem-aventurados os peitos que te deram mamar. E Jesus não se preocupou com isso. Aquela mulher estava querendo elogiar, não só ele, mas também a própria Maria. Mas Jesus não se levava por essas coisas. A Bíblia rechaça a falsa piedade, Tiago 2, 18 a 20. Aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas a milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Esse é um ponto essencial na lição. Essencial, muito importante, porque a lição, o que a lição quer nos dizer? O que a lição tem como título? A verdadeira identidade do cristão. Então, a identidade do cristão é o quê? Obras. Aqui nós vamos falar de obras no sentido desse que fala do quesito. Grandes ministérios, grande milagre. Pastor, é problema ter um grande ministério? Não. Se for baseado na Bíblia Sagrada, que possa haver milagres, possa haver batismo no Espírito Santo, pode haver todas essas ações, mas também uma transformação. Eu sempre digo, desde a lição que nós estudamos, principalmente sobre o Espírito Santo, nós falamos, a lição falava sobre o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, e falava sobre o fruto do Espírito. O crente precisa vivenciar o fruto do Espírito, para que, aí sim, os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo possam fazer a obra a qual Deus deu eles para fazer. Porque não adianta eu falar línguas estranhas, não adianta eu profetizar ou qualquer outro dom a qual está citado na Bíblia Sagrada, mas não ter o fruto do Espírito, não demonstrar paz, amor, longanimidade, bondade, tudo aquilo que está escrito ali. Então, o que ele quer dizer aqui, o autor está dizendo, não está condenando grandes ministérios, não está condenando a cura divina, não está condenando os milagres. Essas coisas são necessárias de acontecer, milagres, sinais, maravilhas. Mas isso não é um sinal que eu sou um verdadeiro cristão, que eu sou um verdadeiro profeta de Deus. O sinal que vai fazer com que eu seja um verdadeiro profeta, um verdadeiro cristão, são
o caráter de Cristo agindo em mim. Como disse o apóstolo São Paulo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando os discípulos fizeram vários sinais, os 70 foram e voltaram e falaram, Senhor, o teu nome